Olá, sou Davi Lobão, coordenador geral do Sinasef, e o nosso objetivo com esse vídeo é apresentar uma leitura da Instrução Normativa número 2, mais um ataque à classe trabalhadora e que nós temos que conhecer para poder enfrentá-la. Então é esse o objetivo desse vídeo e vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso com sucesso. O que é uma instrução normativa? Essa é a definição da instrução normativa. Ela constitui espécie jurídica de caráter secundário, cuja validade e eficiência resultam imediatamente de sua estrita observância aos limites impostos na lei. Então, a instrução normativa não pode criar coisas da sua cabeça. Ela é um instrumento para normatizar leis. É esse o objetivo de uma instrução normativa. Do que se trata essa instrução normativa número 2? Ela trata literalmente, da jornada de trabalho do servidor público e fixa procedimentos de controle da nossa assiduidade. É esse o objetivo. O papel dela, normatizar tudo que diz respeito à nossa jornada de trabalho e o controle da assiduidade, em consonância com a lei, que é esse o caráter da instrução normativa. Vamos fazer uma análise do que ela realmente fez. A sua apresentação, como ela vem exposta para a gente, ela vem exposta em 7 capítulos, está aí os 7 capítulos que ela expõe, mas não vamos tratar de capítulo por capítulo, vamos fazer um outro procedimento, pegando as principais aberrações dessa instrução normativa. Vamos lá. Primeiro, o controle de frequência. Aqui, de imediato, a instrução normativa consegue fazer uma aberração contra a carreira EBTT, contra os docentes da nossa rede. Onde é que está a aberração? A aberração está no momento em que, no item 4 do artigo 8º, ele diz: professor da carreira do magistério superior do plano único de classificação e distribuição de carreiras e empregos terá o direito de não assinar o ponto, mas a EBTT não. Então ele exclui o MS e não exclui o EBTT. Como é que ele faz isso? Ele faz isso com fundamento na portaria 1590 de 1995. O que é aberração? A aberração está em que esse argumento que ele usa, de 1995, não existiam essas carreiras. A carreira do Magistério Público Superior e a carreira do Ensino Básico Técnico Tecnológico, a EBTT, elas foram criadas em 2012, com a Lei 12.722. Então, de lá para cá, nós temos parecer da CGU, é o parecer número 6.282, que diz que nossa carreira EBTT e o MS tem agora toda uma particularidade de isonomia. Portanto, não é possível tratar as duas separadamente. E nesse sentido, a instrução normativa faz uma agressão ao nosso trabalho. Então nós precisamos efetivamente denunciar essa agressão contra os docentes, porque a base teórica dessa imposição do instrumento normativo é incorreta, porque se trata de uma portaria muito antes do surgimento da nossa carreira. Quanto às questões de técnicos, dos tais e demais servidores, a normatização ela é muito cruel, Ela desenvolve, e está aí o decreto 1590 que regulamenta o nosso trabalho, a nossa assiduidade, o nosso registro de trabalho. Ela regulamenta um procedimento que literalmente muda a compreensão da lei. O instrumento normativo agride a 1590. E com isso, nós consideramos que não é correto. Ela ultrapassa os limites de uma instrução normativa. Pode passar? O que é que ele faz agora no artigo 2 com as horas excedentes? É outra agressão contra os servidores. As horas excedentes, tanto na Lei 8.112.90, como no regime jurídico único, no seu artigo 73 e 74,
nos garante o direito de ser remunerado pelo trabalho extra, pelas horas excedentes, e inclusive com 50% adicional. Então, se prevê na lei, se prevê no regime jurídico único, que nós, servidores públicos, podemos sim exercer hora extra e ser remunerado por isso. O que faz a emenda, o instrumento normativo? Vamos lá. O instrumento normativo, ele simplesmente disciplina isso sem garantir o direito que a lei nos permite. Ou seja, ele constrói algo diferente do que está posto na lei. Pela primeira vez na história do serviço público, aparece a regulamentação do banco de horas. Então, a normativa, a instrução normativa, ela contraria o regime jurídico único e contraria a Lei 8.112. E contraria exatamente inventando um procedimento de como regulamentar as horas excedentes, que é a partir de um banco de horas que não tem nenhuma previsão na lei para servidores públicos. Aqui está a normatização do banco de horas. E é importante observar uma coisa muito interessante. Na construção do instrumento normativo, há uma quebra da isonomia no aspecto das horas excedentes e da compreensão das nossas faltas. Na regulamentação da assiduidade do servidor, é considerado qualquer atraso registrado no ponto eletrônico ou na forma de assinatura do ponto. Esse desconto é feito imediatamente no mês seguinte. Então você tem exatamente um mês para compensar todas as suas faltas. Então qualquer falta, por qualquer motivo, atraso, saúde, trabalho sindical, etc., qualquer que seja o motivo de um atraso, você imediatamente tem que fazer com que o seu atraso seja compensado por trabalhos extras. E isso você tem um mês para fazer isso. Se não fizer, o seu salário será descontado. Porém, quando se trata das horas excedentes, o governo cria o banco de horas e não estabelece prazo. Você simplesmente pode passar o ano todo, né, para receber o bônus daquele trabalho excedente, seja em folga, né, seja em compensação. Passando. E aí, pessoal, nós registramos 3 grandes ilegalidades nesse procedimento de como fazer o trabalho da hora extra e das faltas. Onde é que estão as 3 ilegalidades? Primeiro, não permite, né, que as folgas sejam imediatas. Quando você tem um horário, você tem um trabalho excedente, uma carga horária excedente. Então a sua liberação não será uma coisa automática. O banco de horas será preservado a serviço do interesse do serviço público. Ou seja, você não pode trabalhar hoje excedente e hoje pedir amanhã que você possa gozar a folga em função do seu trabalho. Mas na hora de pagar, não, você tem que fazer isso imediatamente. Na hora de gozar, diferente. Segunda ilegalidade, né? Ele nega ao servidor o direito de cobrar isso em dinheiro. Então, se você fizer uma hora excedente hoje e não atrasar durante todo o ano, você não vai ganhar nada por aquela hora extra desenvolvida. Porque ele contraria o regime jurídico único, contraria a Lei 8.112, não permitindo que você cobre hora extra. Olha que a hora extra é 50% adicional. Então não permite isso. Então é uma segunda contrariedade da lei. E a terceira é o seguinte, que existe a possibilidade de você gerar horas extras e não ganhar por ela, você contraria um princípio do trabalho, que é que todo trabalho tem que ser remunerado. Então você começa a desenvolver uma política de trabalho escravo, onde você trabalha e não ganha por ele. Essas são 3 ilegalidades impostas na lei quando trata dessa questão da hora extra e das faltas do servidor. Outras questões, né? As questões mais pontuais que nós vamos colocar aqui, mas não menos importante. Primeiro, a questão das viagens. Como é que agora eles regulamentam a questão da viagem? Para eles, viagem será um trabalho regular. Não será um trabalho excepcional. Como assim? Você muitas vezes, para fazer um trabalho de viagem, para atendimento ao aluno, você precisa viajar, começar a viagem de madrugada. E nenhum trabalho normal começa de madrugada na escola, no instituto.
Então, há uma agressão ao direito do trabalhador quando estabelece que a viagem é uma jornada normal de trabalho. Segundo, a viagem estabelece um período de trabalho intenso em todo o seu desenvolvimento. E ele não computa isso. Ele computa isso como se fosse a sua atividade normal exercida dentro, né, do estabelecimento que você trabalha. Então, há uma incoerência no tratamento das viagens. Segundo, pode passar? Outra aberração. Outra aberração é o seguinte: você trabalha horas extras, assina ela, registra ela e simplesmente essas horas extras, né, ultrapassam o limite imposto pela normativa, que são aqueles limites ali: 2 horas diárias, 40 horas mês, 100 horas por 12 meses. Você faz atividades acadêmicas, viaja, assistência ao aluno, etc., e faz várias horas extras. Essas horas não serão compensadas em momento algum. Você simplesmente prestou o serviço e não será remunerado por isso. Então, se você fizer algum serviço que ultrapassa as 2 horas diárias, você não pode registrar para além das 2 horas. Então, todo o trabalho que você fizer numa viagem, de atendimento ao aluno, né, uma viagem pedagógica, tudo que passar de 2 horas a mais do seu trabalho é gratuitamente feito por você voluntariamente. Então, existe um serviço prestado e esse serviço não é remunerado. O sobreaviso. Essa é mais uma inovação da Instrução Normativa número 2. Há agora uma obrigatoriedade, uma possibilidade dos nossos gestores colocar servidores do Instituto, servidores da nossa carreira, em sobreaviso. O que é o sobreaviso? Por definição, o sobreaviso é preciso que o servidor fique à disposição do órgão para ser atendido em qualquer chamado de urgência. Ele não pode desenvolver nenhuma função em que, ao ser chamado pelo órgão, imediatamente ele não esteja presente ao chamamento. Portanto, ele está em contato direto e com a sua disponibilidade para atender o órgão. Mas, o que é contado como hora de trabalho é simplesmente a hora que ele foi chamado para trabalhar. Então, toda aquela hora de espera, tudo aquele que na lei permite, reconhece que é um trabalho, a Instrução Normativa não o reconhece. Então, constrói uma contradição entre o tempo que você está à disposição da empresa, à disposição da instituição, à disposição do seu local de trabalho, com o efetivo hora prestada. Então, eles não computam o tempo que vocês ficam, que a gente servidor, à disposição da nossa instituição. É bom lembrar, e lembra nessa parte aqui, de que a Lei 8.112 não, em momento algum, fala dessa história de regime de sobreaviso. Isso é uma novidade da Instrução Normativa. E é muito importante registrar isso. Instrução Normativa não pode criar novidades. Como falei na sua definição lá no começo, a Instrução Normativa regulamenta a lei, não cria nada. Então, ele está criando uma novidade para a nossa carreira, né? E já existe, inclusive, medidas, né, do Tribunal de Contas da União, de acordos contrariando essa decisão do governo em outras iniciativas. Essa é mais uma iniciativa em que o governo está tentando construir, através de um projeto equivocado, que é a Instrução Normativa, algo que está para além da lei. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós já tocamos sobre isso, mas eu acho que é muito importante lembrar sobre a compensação de horas para um caso especial, que é os dirigentes sindicais. Então, qualquer atividade sindical hoje, ela não é mais liberada. Você não é liberado para desenvolver nenhuma ação sindical. Toda e qualquer ação sindical que você fizer, obrigatoriamente você tem que pagar aquele horário depois. Isso, sem nenhum, é um ataque à Lei 8.112, isso é um ataque porque lá na Lei 8.112 nos dá o direito de liberdade de organização sindical, de exercer as funções sindicais, e aqui retira esse direito. Ou seja,
Você não pode mais desenvolver nenhuma ação sindical sem o prejuízo de pagar todo aquele seu tempo gasto do movimento sindical com horas a ser compensadas. Isso mostra categoricamente um ataque à liberdade dos trabalhadores de se organizar, porque evidentemente o governo tem muito medo de um sindicato forte, de um sindicato que defenda efetivamente o interesse dos trabalhadores. Então esse é um ataque direcionado à organização da classe trabalhadora que nós não podemos permitir. Alguns outros aspectos, que a gente acha que é importante é o seguinte: por exemplo, o trabalhador e o docente tem esse direito, quando ele não for dedicação exclusiva, ele pode ter um outro emprego, uma outra função. E aí ele regulamenta esse procedimento de tal forma que inviabiliza a possibilidade de você ter essa outra função, inclusive acarretando construções diferenciadas já de matérias vencidas no Supremo Tribunal Federal. Então nós, mais uma vez, apontamos que no que diz respeito à possibilidade do professor ter 40, que não é da educação exclusiva, tem um outro vínculo empregatício, a Instrução Normativa número 2 contraria a lei, contraria o acordo do Supremo Tribunal Federal, e volta mais uma vez a fazer aquilo que ela não pode fazer, que é intervir já em leis. Ela não só normatiza, ela intervém na lei. Pronto. Aqui é um ataque brutal ao atendimento do servidor quando ele vai ser atendido por um problema de saúde. Por incrível que pareça, na regulamentação da instrução normativa, ele chega até precisar como é que você deve procurar um médico. Como se a gente procurasse um médico quando a gente procura um cabeleireiro, quando procura alguém para fazer as nossas unhas, para cortar o cabelo, quando a gente vai para uma loja comprar uma camisa. Como se saúde fosse alguma coisa que a gente tivesse todo o poder de intervenção para saber quando é que a gente quer ficar doente ou não quer ficar doente. Então há um desrespeito frontal ao servidor público, de como ele pode se proteger de males maior, inclusive da sua saúde. Então é importante ler todo esse procedimento, porque há uma ausência muito forte da garantia do servidor se deslocar para ser atendido no médico, em um dentista, na companhia de sua família, na companhia dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, ao médico. Então todo um processo que o decreto de 1590 já regulamentava, a Instrução Normativa constrói uma nova regulamentação, mais uma vez atacando a lei, contrariando os interesses e aprofundando cada vez mais o desrespeito ao servidor. Isso aqui é uma agressão sem tamanho, pode trocar. Aqui, pessoal, é literalmente a tentativa de construir para a gente a reforma trabalhista. O governo criou um PDV tentando jogar um bombom envenenado para os trabalhadores, atraindo a gente para fazer a demissão voluntária. Na demissão voluntária existia a possibilidade de reduzir o salário. O que é que o governo faz? O governo ataca hoje fortemente, por exemplo, os trabalhadores administrativos da educação, os tais, com a flexibilização da sua carga horária. Eles atacam essa conquista histórica da nossa classe. Muitos trabalhadores da nossa rede, ele tem toda uma dinâmica de vida construída, organizada, a partir dessa flexibilização. O que pode acontecer na cabeça desses trabalhadores? Quando o governo vai atacar esse direito dele. Ele vai dizer: olha, eu não posso mudar meu regime de trabalho. Eu trabalho nisso há 20 anos, há 30 anos nesse regime de trabalho. Como é que eu vou mudar agora? Toda uma vida organizada para isso. Então eu vou pedir redução de salário para garantir a minha redução de jornada de trabalho. Isso é um bombom envenenado muito forte contra os trabalhadores. E nós não podemos cair nisso. Até porque, pessoal, aqueles trabalhadores que possam ser enganados pelo canto da sereia, lembra uma coisa: o instrumento normativo fala na redução da jornada de trabalho com redução do salário, mas não fala que você pode voltar depois, quando você quiser, a ter de novo o seu regime de trabalho atual.
Então é muito importante salientar esse detalhe. Isso aqui é uma busca desenfreada de levar a nossa classe a um canto da sereia e pedir redução de jornada de trabalho. Não faça isso, isso é um engodo. Nós precisamos garantir na luta e na vida a flexibilização da carga horária dos trabalhadores. Aqui não diz respeito aos trabalhadores, diz respeito a algumas arbitrariedades que a lei permite. Por exemplo, hoje você tem possibilidade de organizar o seu horário de trabalho quando você é um servidor estudante, quando você tem outros afazeres da sua formação continuada, né? Então toda uma problemática, né, que você pode fazer, acompanhar familiares doentes. Você pode muito bem hoje, através da lei, construir um mecanismo de horário especial. Você é pai de um filho com uma necessidade de um atendimento especial, então você pode muito bem fazer um horário especial, a lei lhe concede esse direito. Ele tenta retirar esse direito do servidor. O instrumento normativo agride isso aí. São muitos servidores nossos que têm filhos com uma necessidade de um assistente especial e que têm horário especial na nossa rede. Eles agridem esse direito, eles atacam esse direito e tentam acabar com esse direito do servidor. Pronto. Aí nós terminamos a nossa apresentação dizendo o seguinte: o instrumento normativo número 2, ele faz aquilo que ele não poderia fazer. Ele fere o regime jurídico único, ele fere a lei 8.112 e ele fere o decreto 1590 em vários aspectos. Então, nesse sentido, nós não podemos concordar com isso. Inclusive, o nosso jurídico está discutindo a possibilidade de entrar com uma ação de inconstitucionalidade desse instrumento normativo. Mas mais do que isso, ele ataca fortemente o bom e a boas resultados que a nossa rede tem promovido, atacando fortemente a nossa jornada de trabalho, como a gente desenvolve na nossa ação. Nós somos trabalhadores da educação, desenvolvemos atividades muito diferenciadas em atendimento ao aluno, em pesquisa, em extensão, em ensino, e isso nos dá uma qualidade diferenciada, uma natureza de trabalho diferenciada dos demais outros trabalhadores. E a instituição normativa não leva em nenhum momento isso em consideração. O que é que está por trás disso? O que está por trás disso é literalmente esse governo que rasgou a CLT, agora querendo rasgar o regime jurídico único, querendo rasgar o direito do servidor público. Querem trazer para a gente essa famigerada reforma trabalhista. Nós não podemos permitir. O objetivo desse vídeo é esclarecer desse instrumento normativo e tentar construir a necessidade de fazer boas discussões, boas mobilizações para que os nossos direitos não sejam retirados. Vamos continuar firme na luta, construindo cada dia mais um mundo melhor pela classe trabalhadora. Viva o Sinasef, viva a luta dos trabalhadores.